Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Você está no Tribuna da Ordem, o podcast das comissões da OAB de Santa Catarina. Meu nome é Edgar Galilhetti, sou coordenador adjunto das comissões e vou lhes acompanhar nesse episódio de hoje. Antes da gente iniciar, no entanto, eu gostaria de fazer algumas menções institucionais, sendo a primeira delas ao Dr. Juliano Mandelli, que é o presidente da nossa seccional e que nos permite a realização dessa atividade aqui junto à OAB. Também ao Dr. Douglas Dalmonte, que é o coordenador geral das comissões e que também colabora conosco para que esse trabalho seja realizado. E o doutor Pedro Miranda de Oliveira, presidente da CAASC, que permite a utilização da estrutura da CAASC para essas gravações. Nossa convidada de hoje é Yasmin Batista de Bairros, ela é presidente da Comissão de Acadêmicos de Direito e a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre essa comissão. Antes, no entanto, eu gostaria de apresentá-la. Ela é acadêmica de Direito da 9ª fase da Univale, campus de São José, é membro da Comissão de Acadêmicos desde 2020, assumiu como secretária da comissão em 2023 e atualmente é presidente da comissão. Seja muito bem-vinda, Yasmin. Obrigada, então, doutora Edgar. Tens a palavra aí para fazer a sua saudação inicial aos nossos ouvintes. Muito obrigada, doutora Edgar, primeiramente pelo convite. Já aproveito para estender toda a coordenadoria das comissões ali, nosso coordenador geral Douglas, doutora Janaína, que é a nossa coordenadora em particular da Comissão de Acadêmicos, a quem eu também estendo e agradeço a diretoria da UAB e da CAASC, que está sempre presente também apoiando todos os nossos projetos. E uma boa tarde aí a todo mundo. Então, Yasmin, a gente sempre diz aqui no começo dos nossos episódios que a tribuna é o solo sagrado da advocacia, em que pese você ainda seja acadêmica de direito, né, mas está a um passo de ser advogada, então nada melhor do que pisar um pouquinho nesse solo sagrado para já ir, né, incorporando aí os ares, os bons ares que a tribuna nos transmite. Mas assim, Yasmin, você é uma liderança acadêmica, enfim, é presidente da comissão, e muitos acadêmicos de direito vão ouvir esse nosso episódio. Então, eu gostaria de começar que você contasse um pouquinho da sua história, a sua história acadêmica, como é que você se interessou pelo curso de Direito e como é que culminou essa carreira aí chegando a presidente da comissão. Bom, a minha história, eu particularmente, como dizem, eu nasci dentro da UAB, mas no período ali de ensino médio, que a gente vai fazer vestibular, eu queria fugir da UAB. O meu pai é advogado criminalista, esteve presidente de uma subseção, da subseção de São José, aqui próxima, e aí foi justamente na gestão ali que eu estava no meu ensino médio, em 2017, que aí a gente tem que escolher que rumo vai seguir, e aí eu fugi porque eu olhava ele dia de semana, final de semana, se dedicando à subseção e falava assim, não quero saber de advogar, não quero saber, perdendo, a gente sabe que é uma doação gigante estar aqui à disposição da UAB, e aí, adolescente, revoltada, quis fugir, não quis fazer. E aí, fiz vestibular para jornalismo e para artes cênicas, passei em artes cênicas na UFSC, fiz 1 semestre e meio, e aí, inclusive, na época, eu acho que estavam já em período eleitoral de novo da UAB, e aí conheci o doutor Eduardo Mello, numa dessas corridas de campanha eleitoral, e ele falou assim, o que você está fazendo? E ele, muito engraçado, falou assim, não, porque tem tudo a ver com teatro, advogar, porque tu tem que fazer isso e fazer aquilo, doutor Eduardo Mello, sensacional. E aí eu falei, e ele falou, vai lá assistir minha aula. E eu, tinha recém feito 18 anos, na primeira, segunda fase ali, indo para a segunda fase de artes cênicas, ele falou, vai lá assistir minha aula. Ele dava aula para a 9ª e para a 10ª fase em processo civil na UFSC. E ele falou, vai lá na minha sala tal, tô lá tal dia e tal dia. E eu fui. E aí saí de lá da aula dele encantada, cheguei em casa e falei, pai, não quero mais fazer teatro. Aí ele falou assim, o que tu quer fazer? E ele querendo que eu fosse pro jornalismo, porque o sonho dele era ser jornalista e ele nunca me empurrou assim, vai fazer direito, não, deve sim, direito. Ele olhou pra mim e falou assim, tem certeza? Deve assim, sim. Dele, no fundo eu já sabia, mas eu quis deixar tu escolher. E aí eu fui, e aí passei pela nota do Enem, comecei na FASC, aí durante a pandemia transferi, fui para a Univale, e aí desde a primeira fase, assim que eu entrei em Direito, eu me inscrevi para ser membro da comissão, era pandemia, era mais parada ali a comissão, a gente estava num período delicado, se adaptando todo mundo, e aí comecei a fazer parte da comissão de acadêmicos, começando como membro, depois teve troca de gestão, aí voltei de novo como membro, fiquei um período como membro, e aí fui chamada para ser secretária,
À época era o presidente Lucas Pazin e a vice-presidente Ana, e que me convidaram para ser. E aí, quando eles se formaram e viraram advogados, a doutora Cláudia me incumbiu em agosto do ano passado essa responsabilidade. E cá estou aqui. Então, mas eu sou, assim, agora, passada aquela fase de adolescência, um pouco suspeita, assim, para falar, porque eu sou completamente apaixonada pelo sistema OAB. Então, acaba realmente sendo muito, muito bacana, muito bom, muito tranquilo, muito leve estar aqui com todos vocês, conhecer todos vocês e fazer parte também disso. Ah, que legal. E, assim, alguns pontos da tua fala assim, me chamam a atenção, né? Primeiro, essa referência ao doutor Eduardo Mello, que é um grande Sim. professor e é professor de todo mundo, né? Não chegou a ser meu professor especificamente, mas muitos colegas meus que foram alunos da Universidade Federal, foram alunos do professor Eduardo e tem ele como uma referência. Então, assim, a hora que você falou no nome do doutor Eduardo, não me impressionou absolutamente nada o fato de você ter adquirido essa paixão pela advocacia. E a outra é que eu também sou professor, enfim, tenho muitos alunos que são filhos e filhas de advogados. E, lógico, que os que estão cursando, né, porque já cursando direito é porque já fizeram a opção. Mas tem muito isso, né, do pai advogado, às vezes não querer encaminhar o filho para a mesma área, e às vezes o filho, né, de pai advogado não querer seguir a mesma área do pai. Mas que bom, enfim, que você optou... Hoje em dia eu brinco, eu falo, tentei fugir, mas não deu certo. E que bom que, né, que você não conseguiu fugir, que se enveredou aí né, pelo menos por esse início aí, por estudar direito, né? A gente nunca sabe. O curso de direito é um curso que prepara o acadêmico para várias profissões, né? A advocacia é só uma delas. Eu sempre falo em sala de aula, não tem juiz, não tem promotor, não tem ministro do Supremo, não tem ministro do STJ que não tenha feito curso de direito. Então, existe aí assim, uma gama muito grande de profissões para as quais o curso de direito prepara os acadêmicos. Mas, assim, nos aproximando um pouco mais do tema da nossa conversa de hoje, Jasmin, muitos que ouvirão esse nosso podcast sequer sabem da existência da comissão de acadêmicos. Então, para a gente começar a contextualizar, falar um pouquinho da história, como é que surgiu no sistema OAB essa comissão que é tão específica e, devo dizer aqui, fazer uma confissão, eu considero uma das comissões mais importantes do nosso sistema. Então, contextualiza, Yasmin, para os nossos ouvintes, como é que surgiu a comissão de acadêmicos de direito aí no sistema OAB. Bom, pelo que eu tenho conhecimento e contato com todos os advogados e com a própria coordenadoria das comissões ali, até com a Jéssica, a gente tem registro aí que a comissão de acadêmicos, ela existe na OAB há mais de 20 anos, então é uma das comissões mais antigas dentro do sistema OAB. À época, no início, ela foi regimentada com um sistema bicameral, porque antes de 2019 as comissões tinham só 25 membros, e aí esses 25 membros eram todos nomeados pelo presidente, assim também como a comissão de acadêmicos. E aí, além desses 25 membros nomeados pelo presidente, a segunda Câmara funcionava com representantes de centros acadêmicos de todas as faculdades de Direito. Claro que houve um boom nas faculdades de Direito, hoje em dia também creio eu que decaiu um pouco a questão da representatividade dos centros acadêmicos em algumas regiões. E agora, depois de 2019, com essa abertura da OAB, das comissões no geral, de não ter regra para participar e para não ter regra que eu digo que é aberta para todos, que não são só nomeados pelo presidente, então basta se inscrever e cumprir ali o pré-requisito para a comissão de acadêmicos, se é ser acadêmico de direito, regularmente matriculado, é só participar. Então, agora a gente funciona com o sistema, sem ser o sistema bicameral, e é isso. Mas essa comissão, ela surgiu há mais de 20 anos atrás, com, inclusive, acho que o doutor Adriano Tavares, Thiago Schultz, já foram ali presidentes da diretoria da comissão, e ela surgiu, creio eu, que com o intuito de realmente fazer essa conexão e essa interlocução entre as faculdades, estudantes e a OAB. E é uma comissão importante, né? Repito, para o sistema OAB, não só pela capilaridade que ela nos dá, já com os acadêmicos, atingindo esses acadêmicos que logo vão fazer parte do sistema, mas também pelo fato da gente conseguir, através de uma comissão como a sua, ouvir os anseios daqueles que estão chegando. Então, existe a Comissão da Jovem Advocacia, e eu acho que ela é completamente diferente da Comissão de Acadêmicos, e assim, mas para que o nosso ouvinte, né, Yasmin, entenda um pouquinho melhor. Primeiro,
Se alguém que está nos ouvindo queira participar da comissão, o que ele faz? Um acadêmico de direito, enfim, quais são os requisitos, o que ele precisa fazer para, em primeiro lugar, entrar na comissão? Para entrar na comissão é super fácil, é só acessar o site da UAB na aba Comissões e aí vai clicar ali embaixo vai ter um formulário, vai botar nome, CPF, e-mail, telefone e anexar o comprovante de matrícula de acadêmico de direito e aí vai encaminhar ali, a Jéssica vai receber e daqui a um tempinho sai a portaria de nomeação, a gente confere se realmente está regularmente matriculado e aí depois entra no grupo do WhatsApp e começa a fazer parte da nossa comissão. E aí, o estudante de direito, então, agora participante da comissão, ele deve ter curiosidade para saber o que vocês fazem lá na comissão. Enfim, quando se reúnem, quais são os assuntos que são tratados, as reuniões são em qual periodicidade, enfim, quais são as informações relevantes que você acha que poderia dar para aquelas pessoas que estão nos ouvindo e que ainda não são da comissão. Bom, as nossas reuniões são mensais. Nesse ano, nessa gestão, a gente resolveu alternar um pouco. Então, a gente fez para tentar atingir e agradar todos os públicos. A gente sabe que acadêmico, às vezes, estuda de manhã, às vezes, estuda de tarde. E também, como a nossa comissão é uma comissão estadual, a gente tem tentado diversificar. Então, a gente resolveu achar a alternativa de fazer reuniões alternadas. Então, num mês é numa segunda-feira à noite, no próximo mês é numa quarta-feira pela manhã. E no mês seguinte é sempre um sábado e aí é uma reunião aberta. Para justamente trazer esse movimento esse pessoal. E, geralmente, com exceção dessas reuniões abertas, todas são híbridas. E, geralmente, a nossa pauta são determinados projetos que a gente tá ali... A maioria acabam sendo eventos que a gente está ali organizando. Como a nossa comissão é uma comissão guarda-chuva, que acaba abraçando todas as outras comissões e tendo contato com muita facilidade com as outras comissões, a gente acaba divulgando os eventos das comissões ali paralelas, acaba fazendo, às vezes, projetos em conjuntos, tem um projeto em parceria com a AB Vai Escola, e também a Jovem também participa, que são projetos mais sociais, de arrecadação de brinquedos, de material, de visita ao hospital infantil, então, basicamente, são esses nossos projetos. Você basicamente antecipou duas perguntas que eu ia lhe fazer. A primeira, como é que há essa sinergia entre a comissão de acadêmicos com outras comissões? E a segunda é também sobre a participação dos acadêmicos nos eventos promovidos pela OAB. Você falou dos eventos das comissões, enfim, mas a gente tem a ESA também, que promove Sim. cursos, e eu regularmente divulgo os cursos da ESA para os meus alunos, porque, além do conhecimento, eles ainda vão ter as horas extracurriculares que sempre... Que é o mais importante. Não sei se é o mais, mas que é muito importante na formação, né? Se o aluno não tiver as horas, não se forma e é simples assim. Mas, enfim, poderia explicar, então, um pouquinho melhor como é que é essa sinergia da comissão de acadêmicos com as demais comissões do sistema OAB? A nossa comissão, ela tem uma boa interlocução com todas as comissões, a gente é muito parceiro. Um exemplo disso foi a nossa primeira competição de oratória durante o Congresso de Processo Civil. Agora a gente vai para a segunda, já dando um spoiler aqui, a gente vai para a segunda competição de oratória durante o primeiro Congresso de Direito Aduaneiro, que vai acontecer nos dias 16 e 17 de outubro aqui na seccional. E aí também a gente vai fazer essa competição de oratória, puxando agora para o direito aduaneiro, que também é um nicho a ser muito explorado dentro da advocacia. Então acho que é muito bacana ter essa interlocução. Assim como também a gente tem o projeto Saber Jurídico, que é um projeto que a gente criou esse ano justamente para ter essa sinergia, essa conexão com as outras comissões. Então a gente já foi para a terceira edição recentemente, vai para a quarta. E aí a primeira edição contou com o palestrante Fabrício Bastos, que é do Rio de Janeiro, promotor de justiça. A segunda edição a gente convidou a Comissão de Política sobre Drogas e a terceira a Comissão de Direito Tributário. Então esse projeto específico é para ser realmente o canal, a porta de entrada para a gente convidar as demais comissões e falar sobre diversos nichos e explorar ali as áreas do direito. E sobre a participação dos acadêmicos nos eventos, como é que você tem visto isso? Tem havido adesão de parte dos acadêmicos nos eventos promovidos seja pelas comissões, né, que são vários, né, e os cursos realizados pela ESA? A gente tem notado, assim, que são os dois extremos.
ou são os acadêmicos das fases finais, que aí são os desesperados por certificado de horas para conseguir se formar, ou os acadêmicos bem calouros, assim, das fases iniciais. Mas, num geral, assim, a gente tem notado bastante participação, principalmente nos cursos da ESA, inclusive de acadêmicos de fora do estado. Eu tenho contato com o vice-presidente da Comissão de Minas Gerais, da Comissão de Estagiários, e ela, de vez em quando, me marca lá que tá participando dos cursos da ESA. Acho isso muito bacana. Antes da gente começar aqui, você mencionou um ponto que eu acho que é importante a gente ressaltar aqui, que talvez Santa Catarina, se não foi a pioneira, foi uma das pioneiras a criar uma comissão de acadêmicos de direito. Sim. E eu te pergunto se no Brasil temos outras comissões, agora você falou Minas Gerais, mas talvez não seja exatamente a mesma coisa, né? É. Mas, enfim, se você tem conhecimento, se existem outras seccionais aí que tem também comissões de acadêmicos. Sim, recentemente a nossa comissão ela fez um mapeamento disso, porque a gente queria entender e queria também trocar projetos, trocar ideia, enfim, para crescer realmente e ter essa conexão maior e entender os anseios dos acadêmicos. E aí, nisso, a gente fez um mapeamento de todas as seccionais, a gente viu que a nossa comissão aqui realmente em Santa Catarina é uma comissão pioneira que não existe em nenhuma outra comissão. Primeiro, porque ela é composta 100% por acadêmicos de direito. A comissão de São Paulo, que também é uma comissão grande de acadêmicos, ela é presidida por um professor de direito, um advogado. As outras comissões, algumas a gente conversou, que elas são juntas, elas são interligadas. É uma comissão de jovens advogados, mas que acadêmico pode participar, e então acaba sendo comissão de advogados e acadêmicos. E também o que acontece, por exemplo, em Minas Gerais, em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que eu também tenho contato com os presidentes de lá, é que as comissões elas são somente de estagiários com credencial, não para acadêmicos de todas as fases, assim como acontece aqui em Santa Catarina. Então, mais uma vez, a gente mostra uma grande responsabilidade, ao mesmo tempo que é uma grande oportunidade a gente já estar inserido no meio OAB, mas também aumenta bastante a responsabilidade de estar aqui à frente representando os acadêmicos dentro do sistema OAB. A gente tem falado aqui dos cursos promovidos pela ESA, dos eventos promovidos pelas comissões, mas tem um aspecto importante que eu acho interessante ressaltar aqui da relevância do trabalho das comissões, que é, especialmente dessa comissão, né, que você preside, que é também de auxiliar, né, o recém-formado, que ainda não passou na prova da OAB, enfim, não fez ainda o seu exame de ordem, né, na escolha de um encaminhamento. Você comentou o direito aduaneiro, mas tem outras áreas do direito também que, às vezes, o acadêmico nem sonha que existe, né? Sim. E vocês chegam a ter esses debates nas conversas, né, nas reuniões das comissões, sobre possíveis áreas de atuação? Como é que funciona isso? Durante as nossas reuniões, a gente sempre busca ouvir os nossos membros ali e, principalmente, a partir dessas conversas, surgem alguns determinados projetos e palestras e eventos, às vezes, inclusive, convidando pessoas externas a palestrar, a conversar e ter um bate-papo com a gente durante a nossa reunião. Um exemplo disso é o nosso congresso de acadêmicos que vai acontecer aqui nos dias 10 e 11 de outubro, já também adiantando um pouco aqui a nossa programação, mas esse nosso congresso, como a nossa comissão não tem é diferente, por exemplo, agora está acontecendo aqui o congresso de previdenciário. Eles vão tratar somente previdenciário. A nossa comissão ela tem um congresso que é extremamente diversificado, vai ter painel sobre relações institucionais governamentais, vai ter painel sobre inteligência artificial, vai ter painel sobre direito desportivo, direito do trabalho, direito penal, direito civil. Então, realmente, a gente tem buscado entender o que o público quer saber, o que os acadêmicos estão buscando, e principalmente esse painel de inteligência artificial, a gente vai trazer o Dr. Pedro Pirajá, que é consultor do Sebrae, e a Monique Machado, que é CEO da Nexus Core, que é uma empresa que produz inteligência artificial para o produto que o cliente quiser, ela produz e ela entende muito. E assim como também em relações institucionais, a gente está fugindo um pouco só do padrão do advogado. Relações institucionais, a gente vai trazer a CEO da Exa Brasil para falar, e que também é um advogado no painel, mas para falar sobre essa questão das relações públicas e privadas das empresas, dessa questão. Porque a advocacia, muitas vezes, não é só advogar. E início de carreira, empreendedorismo também a gente vai ter. Então, a gente tem buscado entender o nosso público e levar um pouco disso para
para fora. Assim como também um nicho da advocacia que me chamou a atenção e que até o fim dessa gestão ainda quero trazer uma palestra sobre, é direito espacial. Nunca nem tinha ouvido falar. Na UAB de Santos, eles têm uma comissão de direito espacial. E aí, eu já entrei em contato com a presidente de lá, ela me mandou a cartilha, eu achei um tema muito interessante também. E eu acho que essa nova geração do direito, assim, vem com essa vontade de explorar novos caminhos. Você mencionou direito espacial, e realmente é um nicho, né, muito pouco explorado. Eu lembro que a primeira vez que eu tive contato com o nome direito espacial também, não fazia noção do que era, foi durante o mestrado, que tinha um colega meu que escreveu uma dissertação, um mestrando, colega, escreveu a dissertação de mestrado sobre direito espacial. E realmente, com o crescimento da comunicação, enfim, é algo que merece ser explorado. Mas eu ressalto, são 117 comissões Sim. que nós temos aqui. A de acadêmicos é uma delas. Então, nós temos outras 116 comissões com nichos muito específicos que esse engajamento que a comissão de acadêmicos tem com cada uma delas pode abrir áreas, abrir a visão das pessoas, dos acadêmicos, para essas áreas que talvez antes ele nem tenha ouvido falar. Tem algumas coisas sobre as quais a gente conversa, e em alguma entrevista aqui também, que não existe uma matéria, uma disciplina específica lá na graduação, que são ramos do direito que estão nascendo, coisas novas que estão surgindo e com as quais o acadêmico não vai ter direito, não vai ter acesso. Contato, Ele não vai ter contato simplesmente porque ele vai estar muito mais focado nas disciplinas que são aquelas da grade para as quais ele tem que estudar e passar na prova, né? Mas, enfim, eu acho isso bastante importante e isso me leva para uma próxima pergunta, Yasmin, que é de saber como é que a comissão... Vocês têm hoje quantos inscritos? Uns 150, mais ou menos? Em média de 150. Em torno de 150. Mas nós temos, assim, um universo todo aí de estudantes de direito que ainda não se inscreveram na comissão. E como é que vocês fazem para se comunicar com esse grande contingente aí de acadêmicos que não se inscreveram, para que as ações das comissões reflitam positivamente neles também? O nosso maior canal de comunicação hoje é o nosso Instagram, Acadêmicos UABSC, e aí a gente tem 2.000, tá chegando aos 3.000 inscritos. Acaba sendo, e além também a gente consegue bastante contato com as coordenadorias das faculdades aqui da região e também das subseções que tem, porque também acho que uma coisa que a gente não mencionou aqui, que é importante mencionar, nem todas as subseções têm comissão de acadêmicos, então a gente tem buscado também mais contato com as subseções que tem e também para levar os cursos, principalmente da ESA, que a maioria é online, para essas regiões também. E essa questão de comunicar realmente é o nosso Instagram e também esses disparos de mensagem no nosso próprio grupo, com os coordenadores das faculdades de Direito e as visitas institucionais que a gente recebe aqui também sempre tem um representante e eu tento me fazer presente na maioria, se não algum membro nosso da diretoria ou outro membro da comissão vem, recepciona os acadêmicos e também apresenta a nossa comissão, os nossos projetos e convida sempre, explica todo o funcionamento da UAB e convida a participar dos cursos da ESA, das comissões e a participar também da nossa comissão. Eu faço ideia de que os centros acadêmicos sejam um grande parceiro de vocês, né? Sim. Alguns, assim, não tem mais tanta... A gente estava conversando no início que a gente percebe que mudou um pouco, assim, o movimento do engajamento de... Antigamente, quando tinha esse engajamento dos centros acadêmicos, a representatividade num todo, assim, dos centros acadêmicos, hoje em dia, talvez as faculdades... UFSC da vida, assim, as faculdades mais públicas tenham um certo engajamento e representatividade um pouco maior. As privadas acabaram, algumas tendo pouca representatividade e pouco engajamento num todo. Mas a gente tem uma boa interlocução com os coordenadores que acabam repassando sempre aos alunos. Eu tenho que afiançar isso que você está falando, porque eu fui membro de centro acadêmico, né? Durante o curso de Direito, acho que talvez... Durante a graduação toda, eu participei de centro acadêmico. E era diferente. O movimento acadêmico que a gente fazia do movimento acadêmico atual.
Eu acho que mudou muita coisa, né? Não é que faça tanto tempo assim, mas é que as coisas mudaram Sim. muito rápida. Então, hoje nós temos, você falou, o maior canal de comunicação de vocês é no Instagram, né? Mas o Instagram é uma ferramenta relativamente nova, né, que teve um boom, acho que especialmente durante a pandemia, mas antigamente até a comunicação era mais difícil, quero dizer, antes do Instagram, antes do Sim. WhatsApp, não faz muito tempo assim. E isso talvez tenha deixado as pessoas um pouco mais acomodadas, né? Mas eu sinto falta, porque eu convivo com o ambiente acadêmico quase todos os dias, de que realmente exista alguém ou exista alguma instituição preocupada com essa movimentação. E ela é extra bancos escolares, né? É algo que acontece fora. Então, o movimento acadêmico era algo que tinha conotação política, enfim, era bem diferente, né? Hoje, a gente vê, assim, uma acomodação, não que isso seja ruim, é que é diferente. Não tem como Não é nem melhor, medir. não é nem melhor e nem pior, é diferente, sabe? E eu acho que a gente tem que contar também, antes você falou sobre nós temos que entender os nossos movimentos dos nossos membros do grupo, né? Eu acho que é importante isso, a gente entender os movimentos. E para a OAB é especialmente importante entender a movimentação que ocorre lá nos bancos escolares, porque nos bancos universitários, porque vão acabar refletindo na jovem advocacia, e a jovem advocacia um dia vai deixar de ser jovem e vai se tornar uma advocacia, né, com mais tempo aí de atuação. Mas, enfim, Yasmin, falando especificamente agora sobre os trabalhos lá da comissão, tem algum projeto ou alguns projetos que você gostaria de destacar que são realizados pela comissão e que poderiam, assim, ser divulgados aqui para que aqueles que não fazem parte da comissão ainda se interessem, talvez, para participar? Nós temos, inclusive a professora Elisete também aqui da ESA já participou da nossa reunião. A gente tem a oportunidade de publicar artigos pela ESA, acompanhado de um advogado. Então, também não chega a ser um projeto, mas é uma iniciativa que acadêmico, membro da comissão, pode participar. Acho que merece um destaque. A gente tem o projeto de cunho social, como eu já falei, em parceria com a ABVA Escola, e aí são visitas mensais do Hospital Infantil Joana de Guzmão. A gente tem todos os projetos, eu acabei já dando spoiler ao longo da conversa, mas destacando de novo o Saber Jurídico, que é o nosso projeto que sempre convida uma comissão para participar, uma palestra. E o nosso projeto maior, que já é também tradicional dentro da Comissão de Acadêmicos há mais de 20 anos, é o CECAD, que antigamente era conhecido como CCAD, porque era realmente o Congresso dos Centros Acadêmicos, Centros Estudantis e Comissão de Acadêmicos da UAB. E aí esse congresso passou um tempo aí parado, a gente reativou ele em 2023 e esse ano vai acontecer de novo os dias 10 e 11 de outubro aqui na seccional. Além também, agora a gente começou com essas competições de oratória que super deu certo no Congresso de Processo Civil e a gente vai repetir a dose no Congresso de Aduaneiro. Eu tenho que ressaltar essas competições de oratória, porque elas são extremamente importantes para revelar grandes talentos aí da advocacia, enfim, que às vezes só precisam de um palco, né, para poder soltar o seu talento. Eu acompanhei um pouquinho o concurso de oratória que foi feito agora no Congresso, né, de Processo Civil. Inclusive tinha uma aluna minha participando, e eu achei assim, extremamente importante, extremamente relevante essa atividade que vocês desenvolveram lá. Mas enfim, Yasmin, a gente falou sobre Instagram, falou sobre os novos meios de comunicação, e no sistema judicial nós temos uma coisa chamada Advocacia 4.0. Que é uma advocacia totalmente engajada, tecnológica, com inteligência artificial, e talvez não, né? Com certeza é o futuro da advocacia. Então, com todas as pessoas com as quais eu conversei, não há nenhuma que diga que vê no horizonte alguma possibilidade de retrocesso. Que isso vai mudar, vai voltar a ser como era, sem inteligência artificial. E isso muda o perfil. O perfil do acadêmico, que vai se refletir no perfil do jovem advogado, é o perfil do profissional engajado, daquele que se utiliza
muito de inteligência artificial e se utiliza muito de redes sociais. Como é que a comissão tem gerido essa movimentação? Quer dizer, vocês já nasceram nesse meio, né? Então, para vocês não é algo tão novo, né? Mas como é que vocês lidam com isso em contraposição com o saber tradicional adquirido a partir de livros e outros mecanismos, né, de aquisição de conhecimento? Pra gente realmente acaba sendo um pouco, acho que a nossa geração pra frente, cada vez mais, vai ter não vai ser difícil de entender e de mexer, mas vai ter essa facilidade, essa familiaridade com a tecnologia no geral. Mas o que a gente tem feito, trabalhar dentro da comissão, é estar alinhado, principalmente com a Jovem Advocacia também, ali, participando de cursos da ESA, de mentoria, às vezes as reuniões abertas que eles fazem sempre voltadas a essas questões, inclusive também com a comissão de inovação, com a Carol, que já me buscou também para a gente fazer alguma coisa em parceria, e também fazer entender, e esse painel especificamente de inteligência artificial dentro do nosso congresso, acho que promete bastante, assim, vai entregar um conteúdo muito bacana, realmente a gente, apesar de estar muito rápido, eu ainda tenho o pensamento que a gente está um pouco a passo de tartaruga, assim, porque acabou tendo um boom muito grande na pandemia, mas eu digo porque o meu TCC é sobre a regulamentação da inteligência artificial dentro do Poder Judiciário. Então, tenho pesquisado, assim, a gente ainda está muito devagar do que se esperaria com que tivesse. Então, mas acho que a gente tem um belo caminho aí pela frente, acho que seguir trabalhando vinculado à ética, principalmente, né? Atento aí às questões éticas e regimentais do próprio CNJ, do próprio regimento da OAB também. Acho que o Conselho Federal também está bastante alinhado e atento a isso. Eu acho, você estava falando, eu estava pensando, é uma fase meio que paradoxal que a gente está vivendo. Porque os meus acadêmicos, os meus alunos são altamente engajados, né? Mas eu vejo assim que tem alguns professores que não, né? Os professores ainda têm uma forma tradicional de dar aula, têm uma forma tradicional de estimular a aquisição de conhecimento. Então, a gente, ainda em que pese vocês já sejam uma geração que já nasceu, né, com o celular na mão, mas ainda assim vão viver por um bom tempo ainda esse uma conflito. Transição. É uma transição. Vocês estão no meio, né, da mudança. Então, basta ver o Código de Processo Civil. O CPC de 73, que vigeu até 2015, ele não estava preparado absolutamente para as reformas, e você mencionou, né, o judiciário, aí, o CPC de 73 não estava preparado para isso. O CPC de 2015 também não. Né? Em que pese o CPC 2015 ele já tenha algumas previsões, mas ele é anterior à pandemia. E depois da pandemia houve realmente esse boom que fez com que a mentalidade do profissional do direito, e aí eu incluo todo mundo, né? Juízes, promotores, advogados, enfim, e todos aqueles que se interessam pela formação jurídica, fez com que a mentalidade realmente mudasse. Sim. Então, a facilidade da inteligência artificial, aquilo que ela te oferece de facilidade, também é uma armadilha, porque ela faz com que às vezes a gente não reflita tanto sobre aquela situação, aquele caso, e agora eu falo especificamente do advogado, sobre aquele caso que está sob sua responsabilidade para defender o interesse do seu cliente. Eu acho que a gente tem que andar junto com a inteligência artificial, nem ela à nossa frente, nem a gente sem ela. Acho que isso é o maior potencializador, assim, dos resultados. A gente entender que ela não veio para acabar com o ser humano, com a advocacia num todo, mas que ela é um grande potencializador dos nossos resultados. Se a gente souber usar com ética, com responsabilidade e com o maior que ela consegue extrair, com o maior potencial que ela consegue extrair, sempre supervisionando e conferindo os resultados que ela dá, acho que a gente tem bastante a acolher. E se o teu TCC é nessa área, você fala com muita autoridade. Né? Então, Yasmin, a gente já está se aproximando do final do episódio, né? E para futuro, né? O que você vê no futuro da comissão, enfim, quais são os planos, expansão, número de inscritos, enfim, o que a comissão tem na sua perspectiva de futuro? Tenho um carinho muito grande pela comissão, pelo todo o sistema OAB. Inclusive, uma coisa que eu não mencionei aqui também, que acho que aproveito para mencionar agora, a gente criou ano passado o Guia do Acadêmico de Direito,
que é um e-book em PDF, compilado de informações do sistema OAB, que justamente acho que traz essa apresentação da OAB para o acadêmico, para ele se familiarizar e entender o sistema OAB. Inclusive, a gente divulga esse e-book nas visitas. Agora ele vai passar para a segunda edição, com a atualização ali das diretorias e tudo mais. Mas apresenta todo o sistema OAB, desde a OAB Prévia, Fiscal de Advocacia, CAASC, ESA, comissões, Conselho Federal, Conselho Seccional, subseção, que eu acho que para o acadêmico é um pouco, às vezes, difícil de entender todas essas divisões, mas a gente criou esse material e é muito bacana, e acho que esse material já ficou como um legado, assim, espero que ele perpetue por todas as outras gestões durante o resto da vida da comissão. Acho que a comissão tem muito a crescer, sim, tem muito a melhorar. Acho que a gente está caminhando para isso, a comissão já está muito mais ativa do que esteve, e a gente tem buscado, uma das ações que a gente tem feito para buscar essa conexão maior é ir às reuniões abertas, por exemplo, é ir até as subseções. A última reunião aberta que a gente foi a Itajaí, a gente tem um saber jurídico já marcado para Joinville, para as comissões das subseções que estão mais ativas, que têm esse engajamento. Então, a gente busca ir ampliar, fazer essa conexão maior com as subseções, e isso já traz resultados muito positivos aqui para a comissão, para a OAB, porque também acho que a nossa comissão ela tem um papel de prevenção. A gente falou muito de ética agora em relação à inteligência artificial, mas além disso, a nossa comissão ela tem um papel de prevenção já das prerrogativas, direitos e deveres do advogado. Então, tudo isso também está lá no nosso e-book. A gente tem uma parte só de prerrogativas, direitos e deveres do estagiário e do advogado, para apresentar, para entender e mostrar. Eu acho que o nosso maior papel da comissão é mostrar que a OAB não está aqui para brigar com o advogado, para arrancar dinheiro do advogado, como dizem, e sim para dar total apoio e suporte, diferente de outros conselhos, outros órgãos administrativos, assim, de carreira, né? Eu acho importante que, mesmo aqueles acadêmicos de direito que não pensam nesse primeiro momento em em seguir carreira, né, na advocacia, ou seja, fazer da advocacia uma carreira, é importante conhecer o sistema OAB. Saber exatamente como é que funciona, quais são os seus órgãos de classe, enfim, né, qual é a estrutura da OAB. A visita institucional é sempre importante. Então, vir aqui na seccional, para quem não sabe, a gente está gravando aqui de dentro da seccional. Então, vir aqui e conhecer a estrutura é importante. Eu lembro que quando eu estava na graduação, eu pensava em seguir. Você disse que seu pai é advogado criminalista, né? A minha intenção inicial era ser advogado criminalista. Eu tinha uma paixão por júri, fiz o júri simulado durante a graduação e até fiz alguns júris depois, bastante até, durante a minha vida profissional, mas a vida, né, acabou me levando para o processo civil. Então a gente não sabe exatamente aonde que o conhecimento jurídico vai nos levar. Mas é importante não fechar a porta. Sim. Deixar as portas abertas para que essas informações elas cheguem até nós, para que possamos, a partir delas, então, tomar uma decisão mais consciente. Tem muitos acadêmicos, muitos mesmo, que estão interessados em fazer concursos, e a gente também não está de olhos fechados para isso. A gente sabe que tem esse grande contingente. Então, para isso, a OAB tem um braço que é a ESA, mas para aqueles que queiram seguir na advocacia, tem as comissões que estão aí para recebê-los sempre de braços abertos. Então, Yasmin, acho que finalizando aí a nossa conversa, uma conversa bastante agradável, eu aprendi bastante sobre as comissões. Eu disse antes da gente começar, essa entrevista vai ser legal porque eu também vou aprender muito sobre esta comissão, sobre a qual eu tinha algumas dúvidas. Então, chegando ao final do nosso episódio, ele deixa a palavra livre aí para fazer do microfone o que você quiser. Primeiramente, agradecer a oportunidade, essa conversa muito bacana, muito boa. Convidar todos os acadêmicos, os ouvintes aí a participar da nossa comissão, a nos acompanhar na nossa rede social, a virem no nosso congresso, que vai ser presencial. A OAB tem realmente levado ao pé da letra o slogan OAB de portas abertas.
E a maior prova disso é a nossa diretoria ter liberado, juntamente com a coordenadora das comissões, ter liberado a abertura da sede num sábado, porque a gente justificou justamente com isso, com essa questão da deslocamento, da vida corrida do acadêmico, de faculdade, trabalho, estágio, e aí a gente conseguiu viabilizar, com o nosso congresso vai acontecer a abertura sexta-feira à noite, e a maior programação num sábado durante o dia. Então acho que fica aqui o registro de agradecimento também ao nosso presidente por ter nos dado esse voto de confiança e abraçado e apoiado todos os nossos projetos num todo, assim. Acho que é muito bacana esse prestígio, né, pra gente. E convidar todos os acadêmicos a fazer parte e acompanhar nosso Instagram, Acadêmicos OAB-SC. E eu acho que um recado, assim, é realmente esse, que eu já falei da missão da comissão, não enxergar o OAB com maus olhos e principalmente fazer parte da comissão mesmo que não queira advogar, porque eu acho que aqui que a gente tem falado muito de inteligência artificial, da substituição do advogado, eu acho que a inteligência artificial, ela pode fazer toda a parte, claro, com auxílio, com supervisão, mas muito da parte teórica, mas essas conexões, essas trocas, as relações que a gente faz é o que fica. E eu acho que dentro da comissão a gente tem essa oportunidade de fazer essas relações. Eu devo dizer que antes de eu participar das comissões, eu já participava como membro, né? Mas agora, como coordenador adjunto, eu aprendi muito mais sobre a importância das comissões. Por isso que fica aqui, reforço o convite da Yasmin, para que mesmo aqueles acadêmicos que não pensem em seguir a carreira, né, fazer da advocacia a sua carreira, que venham conhecer a OAB, né? Que experimentem participar da comissão. Não tem absolutamente nada a perder, eu acho que ao contrário, só tem a ganhar. E tenho certeza absoluta que depois de conhecer bem como é que funciona o sistema OAB, esse acadêmico ele pode tomar uma decisão. A gente convence em virar advogado. Eu não ia dizer isso, mas eu ia dizer que, né, depois ele pode tomar uma decisão mais embasada, né? Mas eu tenho certeza absoluta que vindo aqui conversando com a Yasmin, ela vai... Mas eu acho que é justamente isso, a gente consegue ter essas boas comunicações e a gente fala muito isso na comissão. Tudo bem, não quer advogar, não advoga, mas daqui a gente pode ter boa relação com promotores de justiça, com ministros, com desembargadores, com juízes, e às vezes dessas relações, durante a faculdade, que saem grandes parcerias, que saem oportunidades, inclusive de emprego. A gente tem aí membros na comissão que através da nossa comissão, da participação ativa na comissão, conseguiram boas oportunidades de estágio, de trabalho. Isso é um ponto importante também. Sim. Isso é um ponto importante também. Tá certo. Yasmin, muito obrigada. Só tenho que agradecer a sua participação, né? Nós estivemos conversando, então, com a Yasmin Batista de Barros, presidente da Comissão de Acadêmicos de Direito da OAB de Santa Catarina, e foi um prazer recebê-la aqui no Tribuna da Ordem. Meu nome é Edgar Galiletti, faço um agradecimento todo especial a Yasmin, faço um agradecimento todo especial à nossa equipe técnica, que está... permite que esse trabalho seja realizado, e um agradecimento especial, né, a todos os nossos ouvintes, porque, afinal de contas, é para eles que esse nosso trabalho é feito. Então, muito obrigado a todos, fica aqui o convite para continuarem nos acompanhando aí nas mídias sociais. Um grande abraço e até lá.